Boa noite, estamos aqui mais uma quinta-feira, como todas, na nossa live. Como a gente já vem falando durante mais de uma semana sobre relacionamentos, então nós vamos falar hoje sobre relacionamentos em família. Boa noite, Alê, que está entrando aí. Nós vamos falar durante 2 semanas em relacionamentos. Hoje falaremos de relacionamentos em família. E na semana que vem falaremos de relacionamentos pessoais, relacionamentos afetivos, né? Então, hoje vamos abordar relacionamentos da família como um todo e relacionamentos de pais e filhos e de irmãos. Então, vamos aguardar um pouquinho aí a gente entrando. Se hoje tiverem perguntas, por favor, podem ir fazendo, né? Se bem que mais eu falo do que vocês fazem perguntas, né? Mas qualquer coisa, vamos aí, fazendo perguntas, né? Sobre todos os aspectos. Família é um assunto, assim, delicado, acho que para todo mundo, né? Não tem quem não tenha compromissos de família, mas lembrando que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, então nós estamos aqui para ter provas mesmo, né? E para expiá-las de alguma forma, para trabalhar com todas essas dificuldades que nós temos, né? Boa noite, Tilda, mais um dia aqui, né? Como eu estava dizendo, a live de hoje é sobre família, né? Vários aspectos do relacionamento de família, mais voltado aos pais, irmãos e famílias como um todo, né? Então, acho que a gente pode começar a abordar um aspecto que eu acho que muita gente pensa se família é uma coisa de resgate kármico, né? A primeira coisa que eu queria dizer é que as pessoas usam a palavra karma de uma forma muito negativa, né? Então tem a sensação de que karma, tudo que é ruim é karmático e é pesado e é difícil, né? E na realidade karma, a palavra karma em si, ela quer dizer apenas a história de um todo, né? Então o karma da gente seria apenas a continuação da contagem de uma história, como eu sempre tenho dito, como se a nossa evolução fosse uma única estrada bem longa e a gente tenta andar sempre na mesma estrada, mas de vez em quando sai, pega outra, volta, um pedaço que andou, volta para trás. E a cada momento a gente pega um tipo de veículo, né? Para andar um tanto dessa estrada. De vez em quando a gente pega uns que a gente consegue andar mais rápido, de vez em quando uns mais devagar. Mas o importante é nós entendermos que o ritmo de nos unirmos energeticamente a alguns espíritos que vão ser os nossos familiares, né? Todos os espíritos que são os nossos familiares e também aqueles que nos circulam, que não só os consanguíneos, né? Os parentes consanguíneos nossos, eles são considerados a nossa parentela espiritual. Porque se vocês pararem para pensar que a cada oportunidade nós temos união com determinadas pessoas, determinados espíritos, determinadas pessoas, numa próxima oportunidade, não necessariamente exatamente os mesmos serão a nossa família. Mas aqueles que tiverem a afinidade energética e tiverem criado vínculos energéticos com a gente, sejam vínculos positivos ou não, mas vínculos. Então, nós vivemos num universo de atração energética. Então, aquilo que nós vibramos dentro da frequência ser humano material que nós somos, o padrão de vibração que nós temos, que aí já como a gente tem estudado já há algumas semanas, mental e emocional, que é o que expande nos nossos corpos energéticos, é que será o determinante para a nossa condução desta vida e para a conjugação com outros. Então, a gente não deve se iludir que as nossas conexões de uma vida, elas simplesmente são rompidas porque elas não são. As conexões são feitas por nós e desfeitas por nós também. Não existe nenhum tipo de intervenção que qualquer outro espírito possa vir a fazer nas nossas ligações energéticas que as manipulem, que as mudem. Então, as nossas conexões são de nossa responsabilidade e as desconexões, idem.
Então, conexões familiares são de parentela carnal, né? A parentela da vida, que é uma parentela momentânea, durante um determinado tempo só. A conexão que nós temos com ela é sempre no sentido de que as pessoas que estão ao nosso lado, tanto nós para com eles, tanto eles para conosco, têm responsabilidade sobre a condução em conjunto das situações. Então, nós coadunarmos numa família carnal significa o quê? Significa que todos nós envolvidos nesta situação temos de alguma forma responsabilidade pela condução deste grupo. E a condução com qual finalidade? Com a finalidade da remissão e do equilíbrio. Então, a remissão do quê? A remissão de todas as conexões negativas que possam ter ficado entre nós, sejam de sentimentos, sejam de situações, sejam de pensamentos. Porque no caminho do universo da perfeição no mundo de Deus, sobre todas as leis de Deus, o único caminho que nós temos a seguir é da evolução. Não existe uma opção entre evoluir ou não evoluir. O que a gente faz, o que todos nós fazemos dentro de um único caminho evolutivo, nós escolhemos fazer escolhas certas ou não. Então, isso vai diferir se nós vamos andar numa determinada velocidade ou não dentro de uma oportunidade encarnatória. Então, como sempre, a responsabilidade é nossa. Agora, não evoluir não está nas nossas mãos. O que acontece que vocês podem estar pensando assim, nossa, vai ter gente que vem aqui e faz verdadeiras barbáries, né, durante a vida. Essas pessoas não andaram para trás? Essa figura de andar para trás é uma figura tridimensional nossa, é uma força de expressão nossa. Porque em termos de evolução espiritual, não existe andar para trás. Existe você, no ponto em que você está, se comprometer mais. Mas isso não significa que você andou para trás. Isso não significa que você involuiu. Se a gente ler o Livro dos Espíritos inteiro, a gente não vai achar essa palavra involução, porque ela não existe. Nenhuma virtude adquirida é perdida. Como eu dou um exemplo tão simples de andar de bicicleta. Você aprendeu, você não vai desaprender. O que você pode é parar de andar. Você pode passar a não querer andar nunca mais. Mas nem por isso você desaprendeu. Então, no momento em que for necessário você subir numa bicicleta e andar, você vai subir. No começo com um pouco de dificuldade, mas dali a pouco plenamente. Então, nós, em relação às nossas virtudes, que é o que vai marcando a nossa evolução, somos exatamente assim. O que nós perdemos, como o Tuca está falando, o que nós perdemos é a prática daquela virtude, mas não a virtude em si. Então, nós nos comprometermos muito mais com quaisquer coisas que estamos fazendo, faz com que a nossa encarnação seja um pouco mais complicada, um pouco mais problemática. Mas em momento nenhum, dentro do nosso universo, existe uma ação sem uma reação. E elas são sempre equilibradas, elas são sempre proporcionais à ação e à reação. Por quê? Porque o universo de Deus é um universo de justiça. Para quê? Para que ele seja um universo em equilíbrio. Por isso que ele é um universo de justiça. Porque onde existe injustiça, existe desequilíbrio de possibilidades e intenções. E dentro de um desequilíbrio não existiria a ordem do universo que existe, perfeita desta forma. Desde planetária, astrofísica, até nossa material. Porque o nosso organismo, ele é um organismo perfeito. Ele tem uma inteligência intrínseca dentro de cada uma das nossas células que sabe exatamente o que fazer. Por que nós adoecemos? Porque por nossa própria influência, os nossos genes já predisponentes para algumas coisas, como nós falamos na outra semana, os genes predisponentes e não fatalmente, predisponentes têm o fator que nós colocamos nele com todas as nossas ações, pensamentos, etc., as energias onde a gente se envolve, e a gente desperta um gene. Então, desencadeante é o fator, lembrei a palavra agora. Então, o gene tem um fator predisponente. Agora, o desencadeante, esse está sob nossa responsabilidade, como nós falamos semana passada. Então, nós podemos atordoar a inteligência do corpo, mas não desfazê-la. E a mesma coisa em relação à nossa evolução. Então, sempre o caminho é o mesmo.
né? Não sei se ficou alguma dúvida até aqui, para eu começar a falar especificamente da parentela da família. Então, boa noite a todos que entraram, que eu tô vendo que entrou mais algumas pessoas. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Toda família é karmática de outras vidas? Sim e não. Porque a espiritualidade considera a parentela espiritual, muitas vezes, o grupo que nós estamos inseridos, que são, às vezes, amigos, primos, condutores que nós temos na vida, mentores, parceiros. É uma pessoa que passa por a sua vida, às vezes trabalha com você, e às vezes é um verdadeiro, entre aspas, anjo de amizade ou de condução, ou te salva em alguma situação. Então, essas pessoas, normalmente, elas fazem parte do que a espiritualidade chama no Livro dos Espíritos e no próprio Evangelho de parentela espiritual. Porque é o grupo de espíritos afins, que a gente chama de amigo, são espíritos afins em termos de vibração e intenção. Então, o que acontece? Esta família é a família que, quando nós encarnamos, não necessariamente estão no consanguíneo nosso, mas estão ao nosso redor. E por que ela assim, vocês falam, podem falar assim, mas por que eles estão ao nosso redor? Porque é uma questão de afinação vibratória. Então, nós nos afinamos nessa troca vibratória de energia, nós nos aproximamos dessas pessoas. Nós nos desafinamos, nós desalinhamos dessas pessoas. Isto é a verdadeira parentela espiritual, como está explicado no próprio Evangelho. Agora, a parentela carnal é aquela que nós temos, aquele compromisso de realinhamento e reequilíbrio. E alguns deles podem ser parte de uma parceria positiva e alguns podem ser esses desencontros que em algum momento precisam ser reencontrados. E para que eles precisam ser reencontrados? Porque a gente tem que pagar o que fez? Não existe esta forma negativa aos olhos de Deus. Como Jesus próprio disse aqui, Deus é amor. Então, se Deus é amor, ele nos dá o quê? Oportunidades. Então, ele nos dá oportunidades de que nós mesmos realizemos aquilo que nós não realizamos. Então, se não existe o que a gente desequilibre que não deva ser equilibrado novamente. Porque o desequilíbrio, ele é como uma coisa que fica segurando a gente que quer dar um passo e não consegue dar. Então, quando a gente tem alguma situação em desequilíbrio com conexão negativa, por qualquer coisa que tenha acontecido, o que acontece é, você vai andar até o pedaço que aquela corrente esticar. A hora que aquela corrente chegar aqui e esticar, você não consegue andar mais. Então, os vínculos, por exemplo, de mágoa, tristeza, dor que a gente tem, eles funcionam desta forma. Eles nos dão um determinado tamanho para que a gente consiga circular entre eles. Chega num ponto que a energia deles nos segura, porque é uma energia densa, é uma energia de conexão pesada. Não existe mágoa e tristeza sem conexão. Existe sempre a conexão, positiva ou não. Só que a energia densa é sempre a de conexão mais firme, mais difícil, né? Deixa eu ler a observação da Patrícia. Deus nos abençoa com parentes espirituais. Eles nos dão força para seguir. Os nossos parentes, como eu sempre digo para os nossos parentes espirituais, que muitas vezes são os nossos amigos, como eu sempre digo para a Rosa, que também está aqui, cada um de nós tem os amigos que merece ter, que conquista ter. Porque tudo na vida é meritório, para o bem e para o não bem. Tudo é meritório. Nós fazemos por merecer, tanto os amigos quanto a falta deles, né? Então, este conjunto, não sei se ficou claro, é o conjunto de espíritos de como é formado uma família. Então, vocês podem estar se perguntando. Então, é sempre que a gente tem uma situação difícil em uma família, em uma vida, na outra vida tem que vir o inimigo como filho da mãe? O que eu diria para vocês, não sei se esse tipo de pergunta passa na cabeça de vocês, né? Por que a gente lê tanto nos livros, tal, que acontece esse tipo de circuito? O amor maternal e paternal, em teoria, ele é um amor incondicional. É um amor mais difícil de ser condicionado, pelo menos no princípio da vida. Pelo menos no princípio da vida. Então, a chance de uma mãe odiar o seu filho já desde a gravidez é muito pequena. Porque exatamente pela própria gravidez, pela própria situação da gestação daquele espírito. Então, o que pode vir a acontecer? Fica um pouco menos difícil
o retorno desse relacionamento, desse reequilíbrio, dessa situação, partindo de uma maternidade. E às vezes partindo de um irmão não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas partindo de pais e filhos, às vezes é um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, nesses anos todos de convívio espiritual, a gente vê de tudo um pouco. A gente vê aquela dificuldade durante a gestação. Por quê? Porque essa conexão espiritual, gente, não é uma coisa tão simples. Não é assim, alguém que chega lá e fala, vai você, sua vez, vai você. Né? Não é bem assim. Existe todo um trabalho para encarnar um espírito, assim como para desencarnar um espírito. Né? A gente está falando de planos de dimensões diferentes. Então não é uma coisa tão óbvia, vai lá, tipo, tira o fio da tomada, né? E acabou essa vez e vão lá da próxima e liga ela de novo. Né? Então tem todo um trabalho de conjunto para que equilibre o conjunto como um todo entre pais e filhos. Então, é provido esta união de determinados espíritos como este conjunto como todo, mas sempre baseado na reação de ações anteriores. Então, existe sempre a reação da ação volta à pauta do dia, né, nessa encarnação, para que a coisa vá caminhando da melhor maneira possível. A dificuldade em nós está de aceitar isto. Esta é a nossa grande dificuldade. Aqui vocês estão dizendo que eu sou anjo da vida de alguém, vocês todos são anjos da vida de todo mundo. Todos nós somos anjo da vida de alguém. Todos nós, em alguma oportunidade, esticamos uma mão. E a hora que nós esticamos uma mão, nós conduzimos a melhor energia que existe no universo, que é a energia caritativa, que é a energia do amor, que é a construtora de tudo. Né? Então, todos nós, em algum momento, somos anjos de alguém. Né? Então, alguma dúvida até aqui de como essa união de energias une os espíritos? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Que se não tiver, eu vou passar de ponto. Eu fiz até umas anotações aqui no caderno para a gente entender. Vamos lá, se alguém tiver alguma dúvida, vamos lá. Nos repetimos em ciclos de espíritos reencarnando em uma mesma família até que todos se reequilibrem, até que cada um de nós vá se reequilibrando. Se eu me reequilibrei, eu não preciso continuar pertencendo naquela família. Por quê? Porque em termos vibracionais eu já não estou mais afim com aquele grupo. Já não é mais necessário para que eu mesma me reequilibre. Então eu posso muitas vezes pertencer ao grupo daquela parentela espiritual e passar a ser, talvez até numa próxima oportunidade, numa próxima encarnação, alguma pessoa que ajude aquilo a solver, a se reequilibrar, é a palavra que eu gosto muito, a se reequilibrar em termos de relacionamentos. Né? Porque relacionamento, gente, são sentimentos, e sentimento é o que move o nosso espírito. Não é à toa que a gente não consegue fazer nada sem emoção e sem sentimento. Então, o sentimento diz de você de fato quem você é. O seu sentimento diz quem você é. Não são suas ações, não são seus comportamentos, são os seus sentimentos que dizem de fato quem nós somos, né? Então, vocês podem estar pensando, mas por que a gente tem que fazer família? Por que então não é cada um por si, só de par, só tem namorado, não precisava ter filho, construir irmão, que é tudo aquilo que é complexo pra gente, né? Por que família? Porque nós temos um instinto chamado instinto gregário, que é um instinto agregador, que ele é visto em toda a nossa natureza. A gente começa a ver isso no reino vegetal. Antes do reino animal, a gente já vê isso. Por quê? Porque o convívio de um com o outro forja o caminho de aprendizado. E quando nós chegamos na fase humana, a gente vê na cadeia animal naturalmente isso, né? Como nós fomos feitos para sermos reprodutores e podermos reencarnar e a humanidade continuar no seu sistema de evolução, então nós temos esse instinto para formarmos um grupo. E dentro deste grupo, forjarmos as nossas características. Então, eu venho com aquela carga de informação de uma vida para outra, e a hora que eu forjo dentro de um grupo a convivência dessas características, vai forjando novamente, como se todos fôssemos massinhas de modelar. Como eu sempre tenho dito, o nosso perispírito, ele tem uma característica de ser, eles falam,
plástico, né? Então, ou seja, ele pode ser moldado, moldável. Na realidade, ele fica o tempo inteiro nesse movimento, mediante aquela troca de energia que eu sempre falo para você de espaço quântico, de ida e de volta, de ida e de volta, de ida e de volta. E da mesma forma como a gente troca conosco mesmo, a gente troca com os outros. E isto vai nos modelando. Às vezes de uma forma mais fácil, às vezes de uma forma mais difícil, mas vai sempre nos modelando. Então, somos uma família para que a psique humana, que não funciona sozinha, a psique humana ela só funciona a partir do convívio com o outro. É assim que nós nos desenvolvemos psiquicamente, é assim que nós conseguimos agir psiquicamente. Um ermitão, uma pessoa que viva sozinha, absolutamente sozinha, ela não tem referências de nada. Ela não consegue ter referência de melhor ou pior, de bom ou ruim, de devido e indevido. Então, nós nos relacionando, conseguimos ir desenvolvendo essas percepções. E a partir delas, começamos a fazer escolhas. E fazendo escolhas, nós vamos nos tornando quem somos. Nos desenvolvendo, mais ou menos. Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, eu vou cair no meu caderninho, na minha listinha, tá? E este ponto, qual é o grande ponto da dificuldade? Vamos lá, né? Você fala em família. Vamos ver. Hoje, gente, para quem entrou agora, que tem bastante gente que entrou depois do início, deixa eu só falar uma coisa. Hoje eu vou falar de convivência em família do aspecto família como um todo, que é o que eu estava falando, pais com filhos e irmãos. O casal em si é o nosso assunto da semana que vem, que é o relacionamento afetivo. Então, aí a gente vai falar da relação do casamento, da relação, seja como for homem e mulher, tanto faz, né? De que forma que a relação é, que como eu já gostaria de dizer nesse momento, o fato da gente encarnar como homem ou mulher, a única diferença que isto faz para o espírito, que é assexuado, o espírito é uma energia de consciência, ele não tem sexo. Quem tem sexo é o nosso corpo de matéria, o nosso corpo físico. Então, a oportunidade da gente encarnar como homem ou como mulher, tendo uma psique feminina, uma psique masculina, a diferença é para desenvolver características, desenvolver todas as capacidades. Até que nós não precisemos encarnar mais nem como homem, nem como mulher e continuemos apenas uma consciência em evolução. Mas até lá, para que consigamos desenvolver todo tipo, que a gente chama de opostas, mas na realidade não são opostas, elas são complementares. Para desenvolver todas, nós precisamos da psique feminina e precisamos da psique masculina. Então, quando um casal faz um relacionamento, tanto faz se sejam duas mulheres, dois homens, ou um homem ou uma mulher, não importa. Fatalmente, dentro deste relacionamento, vai ter a predominância de uma psique feminina e a predominância de uma psique masculina. Porque este é o formato de desenvolvimento de nós enquanto espíritos. Nós precisamos ter ambas características para desenvolver. Quando nós formamos um par, seja, eu volto a dizer, tanto faz, hétero ou homoafetivo, não faz a menor diferença, sempre existe uma psique feminina e uma psique masculina. Então, no relacionamento em si, vão existir estas tendências. Uma de mais sensível, mais isso, mais aquilo. Outra mais desbravador, mais isso, mais aquilo. E isso tanto faz que forma de corpo físico nós tenhamos. Porque se não fosse assim, nós não teríamos justamente este conflito, não é bem a palavra, mas essa troca de informações psíquicas que sejam o degrau de desenvolvimento um para com o outro. Porque eu só consigo me entender a partir do diferente, certo? Se eu não ver o diferente, eu não sei como eu sou. Então eu preciso do diferente. E este é o ponto de ter essa relação psique masculina-feminina, né? Pelo menos é assim que a espiritualidade explica, tá, gente? Tudo isso que eu falo não fui eu que desenvolvi, né? São informações que a gente tem. Muito bem. Ficou alguma dúvida em relação ao grupo familiar como um todo? Porque aí eu vou passar para o ponto irmãos, que também é um ponto que a gente fala misericórdia, lá vem. Irmãos. Uma coisa bastante complicada, né? Vamos lá. Se alguém ficou alguma dúvida aí, vamos falar. Eu estava com muita, vou ser franco para vocês, eu estava com muita dúvida de como abordar irmãos.
porque eu também tenho dois, e toda família tem os irmãos, onde são pessoas muito diferentes, por mais que sejamos gêmeos unifitelinos, espíritos diferentes, comandos mentais diferentes, históricos diferentes, né? Como eu digo, aquele HD externo que vem cheio quando a gente nasce, é completamente diferente de um para o outro. Então, eu volto a dizer, o corpo físico não nos representa, o que nos representa são as nossas emoções, o nosso corpo mental. É isso que nos representa. O físico é momentaneamente aquele formato tanto faz masculino ou feminino, tanto faz. Não muda nada na realidade. Em termos do nosso desenvolvimento, não muda praticamente nada. É só uma questão de oportunidade física para usar determinadas energias, né? Muito bem. Então, eu estava muito na dúvida. Até ontem à noite, eu ainda não tinha conseguido achar qual o caminho de viés que eu pegaria, porque não existem irmãos que não conflitem, ora com os pais, ora entre si, não existem. Por quê? Porque estamos aqui para nos desenvolvermos. Eu também amo muito meus dois irmãos, eu tenho dois irmãos, tenho um homem e uma mulher, graças a Deus que nos amamos, né? Mas somos muito diferentes, porque cada um de nós absorve aquilo que vem dos pais, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cada um de nós tem assim, é como se eu fosse uma esponja desse tamanhinho verde, a outra é uma esponja de outro tipo de fibra desse tamanhão azul, a outra é uma branquinha fininha. Então, a hora que a informação pai e mãe vem, cada uma absorve de um jeito, porque nós somos diferentes. Então, as fragilidades psíquicas que eu posso estar trazendo comigo já nessa encarnação, ou mesmo estar formando, né, dessa vida, vai fazer com que o soco doa mais ou menos em mim. E isso é tão natural, porque como, por exemplo, a gente às vezes fala assim, para alguém que está passando por uma mesma situação com a gente, a pessoa não está sentindo nada e você está sofrendo horrores. E a gente fala, nossa, gente, você não tá percebendo isso? Você não está sentindo isso? E outra pessoa fala, tô, mas você que é exagerada. Então, isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de percepção de como a situação vem. E a percepção é de acordo com o jeito que cada um de nós é. Então, quando foi essa noite, em uma das vezes que eu dei uma virada na cama, uma acordada, veio na minha cabeça assim, como se eu tivesse acabado de receber uma informação, vamos dizer assim, como se alguém tivesse dito assim para mim, fala sobre isso, aborda desta forma os irmãos. Então, é da forma como eu vou falar. Porque aí eu fiquei pensando, aí eu acordei, despertei um pouco, fiquei pensando e falei, entendi o que isso quer dizer. Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar de uma parábola do Evangelho chamada Parábola dos Talentos. A Parábola dos Talentos, ela diz mais ou menos assim, que um senhor, vamos ver se eu tenho alguma pergunta, que a mesma notícia precisava ser dada de 6 maneiras diferentes, uma para cada filho. E mesmo assim, você teria 24 maneiras de ver, mesmo estando com 6 filhos apenas. Vamos lá, Parábola dos Talentos. Então, assim, em curtas palavras, um senhor, que seria o senhor da vida, vamos dizer assim, Deus, né? Deu para um 10 talentos, para outro 5 talentos e para outro 1 talento. E vamos lá, vai lá viver e ver o que faz. Né? Então, o de 10 multiplicou por não sei quantas vezes, o de 10 voltou com, sei lá, vamos supor, 50. O de 5 multiplicou por não sei quantas vezes, voltou com 20. E aquele que recebeu 1, enterrou. E ficou tomando conta dele e guardando, porque na hora que o senhor voltasse para perguntar o que você fez com o talento que eu te dei, ele pensou assim, ele tá aqui, ó, vou chegar lá e vou falar assim, ó, aqui o talento que o senhor me deu, não perdi, não estraguei e ele tá aqui. É basicamente isto, a parábola, tá? E aí Jesus finaliza a parábola dizendo, bom, a consequência que tem em cada uma dessas, né? Muito bem. Agora, o que difere a pessoa que desenvolveu talentos de outras? O que você fez com as capacidades que você trouxe. Só que talento, a palavra talento para nós lembra um pouco como a gente fala, o talento musical, talento isso, né? Não é exatamente isso, tá? Isso também é um talento? Também é um talento. Mas o que essa parábola realmente é linda, Roseli, muito profunda. O que isto quer dizer neste conceito, né? Brigando em relação aos irmãos. Que os nossos talentos são as nossas capacidades, são os nossos potenciais. Não necessariamente físicos, como tocar piano, mas são potenciais a serem desenvolvidos, como se fossem ferramentas. Como se um ganhasse 10 ferramentas, outro 5 ferramentas e outro 1 ferramenta.
e ele dissesse assim, vai lá ver o que você faz com 10 ferramentas, vai lá ver o que você faz com 5 ferramentas. Então, o que são irmãos na vida da gente? São oportunidades de nós trabalharmos com os nossos talentos. São oportunidades de desenvolvermos e utilizarmos os talentos que trouxemos. Para quê? Para que nos desenvolvamos. Porque entre irmãos, sempre tem aquele que é mais paciente, aquele que é mais briguento, aquele que é mais agregador, que quer sempre dar uma resolvida na situação. Sempre temos este conjunto. E por que sempre temos este conjunto? Uma, porque demanda daquilo que já viemos com ele. E outro, porque a influência de externo, conforme a vida que a gente vive, né? O grupo social, enfim, que a gente vive, e o comportamento de pai e mãe são absorvidos de formas diferentes. Então, a psique de cada filho é marcada, às vezes, por ações diferentes. Então, às vezes, um lado muito maternal da minha mãe é o que mais me marca. Já para minha irmã, o lado mais duro do meu pai é o que marca mais nela. E isso vai fazendo o quê? Vai se desenvolvendo. Aí você disse, irmãos mais presentes, irmãos mais ausentes. Sim, sem dúvida nenhuma. Só não vamos esquecer das características diferentes entre quem está encarnado numa psique masculina de quem está encarnado numa psique feminina. Eu também tenho um irmão homem, que normalmente, entre aspas, é o filhinho da mamãe. Né? Então ele soa mais querido, tem sempre mais desculpa, mas isso é um pouco assim, antropologicamente explicado pelo homem e mulher, né? E as filhas mulheres são aquelas que normalmente são as que mais correm, são mais maternais, né? Então eu tenho um probleminha com o pai, com a mãe, a irmã é sempre a que corre, a filha é sempre a que corre, o filho, se bobear, não fica nem sabendo, só se perguntar. E mesmo assim, às vezes você chama, ele nem vem. Ele fala, vocês já não estão indo? Já não estão indo? Então por que você está reclamando que eu não vou? Né? Então, filhos assim, normalmente, via de regra, com raras exceções, mas via de regra, né? Vamos dizer assim. É assim, ser humano não tem regra, porque ser humano cada um é um, né? Mas via de regra, eu acredito que até um pouco socialmente falando, funciona desta forma. E isso tem algumas explicações desde o início do desenvolvimento do ser humano. Na savana africana, como todos nós sabemos, né? Isso teve um início, quando o homem precisava ter foco para sair, caçar, trazer alimento. E se ele ficasse percebendo se o ipê rosa estava florido, o leão pegava ele, ao invés dele pegar o bicho que ele queria pegar. Então, o que acontece? O homem desenvolveu gigantescamente isto. A mulher, ao contrário dele, desenvolveu toda essa percepção quase que em 360 graus. Então, a gente consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque a nossa psique trabalha desta forma. A gente está no celular, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, olhando para a câmera, mas eu estou percebendo se a televisão saiu, deixou ligada, né, se largou a luz da cozinha acesa, enfim, eu estou aqui percebendo tudo. Se acontece alguma coisa, eu também estou percebendo o que está acontecendo. Já ao passo que o homem, para você, se ele está no telefone e você fala, manda um beijo para sua mãe, ele fala para você, pera um pouquinho, desliga o telefone, você fala, você mandou, por que você não mandou um beijo para sua mãe? Mas por que? Você mandou eu mandar? Para ele prestar atenção em você, ele tem que parar de prestar atenção nisso. Por quê? Porque é foco linear. Então, isso é uma característica que faz com que o homem seja muito diferente enquanto irmão. E outra característica muito grande, que também difere muito o comportamento isso aí todo homem é assim, é do meu filho ao meu pai. Do homem com a mulher, enquanto irmãos, que também muda, uma coisa que muda muito, a mulher, ela, durante o desenvolvimento dela, ela desenvolve uma coisa chamada localidade emocional. Então, nós somos ensinados pelos nossos pais a perceber as coisas emocionais da vida. Então, a gente tem a bonequinha que a gente fala, ai, que bonitinho, vamos cobrir o bebê. Ah, o bebê chorou. Ai, vou dar mamadeira pro bebê. Ai, filhinha pra mamãe, olha que lindo esse lacinho rosa. A gente olha pro lacinho rosa, ele não é um lacinho, ele é um sei lá o que rosa. Então, isso tudo que a gente tem de ação vai desenvolvendo na mulher essa localidade emocional. Então, a gente localiza uma situação emocional. O homem, ao contrário, normalmente, via de regra, normalmente você vai brigar na escola? Filho meu não apanha. Então, vamos lá, você arrumou um problema, você vai lá e resolve. Filho meu não chora.
Então, normalmente existe isto. Isso já vem vindo de várias gerações, né? Acredito que esta geração que nós estamos agora dos nossos filhos, salvo uma série de outras considerações, ela está desmanchando um pouco isto, né? Mas por sermos predispostos a partir dos nossos arquétipos de desenvolver desta forma, isto faz muita diferença na relação de irmãos em relação aos pais. Essas pequenas características fazem muita diferença. Mas o ponto a ser abordado aqui é: somos muitas vezes muito diferentes. Somos às vezes muito compromissados de uma encarnação para outra, uns com os outros. E onde a gente escorrega com os irmãos na disputa de poder. É a maior armadilha debaixo dos pés dos irmãos. Então, quem é o filhinho da mamãe? Quem é aquela que mais leva para passear? Quem é aquela que mais briga? Ah, então, fulano é confusão. Não, ela vai chegar, vamos resolver aqui, porque se ela chegar, ela vai chegar reclamando. A outra fulana chegou, todo mundo tá brigando, ela calma todo mundo. Aí o outro fulano que chega por último, porque nem respeita o horário do almoço, e as duas irmãs estão loucas da vida, e o irmão chega atrasado, e a mãe levanta para servir o irmão atrasado, né? Que a gente fica louca com isso. É desta forma. Então, o que acontece? Nós vamos, de alguma forma, tentando assumir um espaço, né? Assumir um espaço dentro daquela constituição pai e mãe, que para nós é um objetivo de conquista, cada um da sua forma. Então, é como se desse assim, deu o tiro, largou, todo mundo saiu correndo. E vai ficar o tempo inteiro disputando quem está chegando primeiro. Então, Natal se demorou para chegar, precisava ter chegado 15 para meia-noite para a ceia de Natal. Eu cheguei aqui 8h30 para ajudar a arrumar a mesa. Então, cada um de nós fica pondo na rédea o nível de poder que tem em cada situação. E isto é o grande entrave entre os irmãos. Isso é uma coisa muito subliminar no nosso convívio. A gente não percebe tão claramente, mas é uma coisa subliminar. Eu acordo e ligo para os meus pais, dou parabéns para o aniversário de casamento deles. Quando é meio-dia, eu já mandei o WhatsApp para meus 2 irmãos. Você lembrou que é aniversário do papai? Aniversário do casamento do papai? Você mandou presente para o papai, que é aniversário do casamento do papai? Então, nós não nos bastamos em nós lembrarmos e fazermos. Nós temos que lembrar, fazermos e ficarmos olhando do lado para ver se os irmãos fizeram certo ou errado. Aí, se fizeram errado, a gente aponta. Se fizeram certo, às vezes a gente não toma conhecimento. É mais ou menos isso. Por quê? Porque é a eterna disputa de poder. E pais têm dificuldade em lidar com isso. Dificuldade. Pais têm afinidades, como nós mesmos temos afinidade com as outras pessoas que não são nossos irmãos. Somos muito afins com algumas pessoas e muito pouco afins com outras. E isso é a nossa energia vibracional. E às vezes é completamente diferente. Às vezes ela é absurdamente antagônica, absurdamente refratária, mesmo dentro de uma família consanguínea. Então, aonde está o nosso grande desafio? Porque é um desafio. Conviver em família é um desafio. Então, aonde está o nosso grande desafio para ser uma coisa positiva nessa encarnação? Multiplicarmos os nossos talentos bons. E não tentarmos multiplicar tanto os nossos talentos que não são bons. Porque a partir desta multiplicação de talentos, ou seja, da oportunidade de desenvolvê-los, é como será o nosso relacionamento com os nossos irmãos e, consequentemente, com os nossos pais. E, mais consequentemente ainda, com os nossos filhos, que serão primos. Ok para o meu raciocínio? Ficou alguma dúvida de como a gente raciocinou, que na verdade acho que foi a espiritualidade que me orientou para vir com essa parábola? Se ficou claro, vamos lá. Já falei bastante hoje, falta 20 minutos só. Eu quero abordar um pouco sobre filhos, sobre relacionamento de pais com filhos. Vamos lá. Há uma programação quanto à quantidade de filhos que teremos ou escolhemos. Como isso funciona na programação familiar? Eu me cobro por não dar irmãos. Isso é definido antes? Olha, eu diria para você que entendo eu que sim, talvez seja definido antes. Mas não existe fatalismo para não existir culpa. Porque nós fazemos escolhas. Se eu vou ter mais de um filho ou não, é uma escolha minha. E sobre esta ação existe uma reação.
Então, o que não dá é pra gente, do lado de cá, no provisório, ficar tentando não se culpar do eterno. Então, ou a gente assume como verdade um posicionamento e toma ele como acertado, devido, e não tem culpa, ou então nós estamos nos preocupando muito mais com esta pequena parcela, que é o tempo de existência dessa vida, do que com a eternidade do nosso espírito. Porque eu vou ser várias vezes, várias Bias. Eu vou ser várias Bias. Então, se em cada encarnação eu ficar preocupado, se eu tinha que ter 3 filhos, tive um, porque resolvi que ia trabalhar, resolvi que está muito difícil a minha vida, ou resolvi que não quero mais confusão, e fico culpada, eu vou começar a carregar culpas de uma vida para outra. Então, eu acho que a espiritualidade sempre nos alerta em todo estudo psicológico, e tem muito estudo psicológico, né? Tem muitas vertentes de estudo psicológico, com Joanas de Ângeles, Hermance Dufaux, enfim, muitas vertentes, todos nos ensinam assim, viva sem culpa. Se você tomou decisões, assuma as decisões como suas. Elas são sua responsabilidade, seja o que for. Não gere culpa em cima das suas escolhas. Porque aí você tem um problema maior do que a escolha que você fez. Não sei se ficou clara a resposta que eu te dei, Lilia. O desafio não é também dar o exemplo, a referência enquanto pais? Esse aqui é o meu tópico exatamente nesse momento, foi o Alexandre que falou. Exatamente isso. Aonde eu vou começar? Filho, reflexo dos pais. A coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Daí vem aquilo que a gente estudou em constelação familiar um dia numa live muito interessante, que é a predisposição comportamental, que vem aquele viés que vai indo de uma geração para outra geração. Autorresponsabilidade, Tati, exatamente, autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela trabalha junto com a nossa autoconsciência das nossas escolhas. Fizemos escolhas, ok, não vamos ficar conflitando com as escolhas. Aí e se não é? Faça uma escolha, tome uma decisão acertada, faça uma escolha equilibrada. Ela é uma escolha egoísta? Ela é uma escolha egocêntrica? Estou pensando só em mim? É uma escolha que eu poderia fazer de outra forma, se eu tivesse um pouquinho de esforço, se eu saísse um pouquinho da minha zona de conforto, eu poderia, de repente, fazer a minha família feliz, porque, afinal de contas, eu sou uma família. Se eu já tenho um parceiro e uma filha, eu já sou uma família. E esta família, às vezes, a vida de outra criança dentro dessa família só vai criar benefícios. Então, vamos medir. Tudo é uma balança. Casamento não é uma vida solitária onde eu tomo todas as decisões sozinhas do que eu acho bom para mim. E fica assim, azar de quem queria fazer qualquer coisa, não só um filho, né? Eu acho que tudo tem que ser pesado de uma forma parceira, como nós vamos falar bastante sobre isso semana que vem, com comprometimento de parceria no relacionamento, para que as decisões daquilo que influenciam a família toda sejam em consenso e não egoístas para depois ficar gerando culpa em mim, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Filhos. Então, esses comportamentos padrões é a coisa que acho que mais a psicologia explica, né? Eles vão criando raízes energéticas na gente. Então, tudo que a gente não quer ser na vida é igual à mãe. É tudo que eu não quero ser na minha vida. E eu me torno idêntica a ela. Então, isso trabalha muito no nosso reflexo de ego, na nossa projeção de comportamento. Então, isso é uma coisa bastante profunda dentro de nós, né? Não é exatamente o nosso assunto de hoje, mas o nosso assunto de hoje é o que nós fazemos de nós está refletindo 100% no que nós estamos fazendo com os filhos. Então, não é assim, de mim sei eu, o filho está crescendo, e quando ele tiver 15 anos ele já entendeu tudo, quando ele tiver 18 ele já é um adulto, ele já não pode mais errar. Não funciona assim. Nós temos 100% de responsabilidade sobre o que estamos fazendo com o emocional e o mental do nosso filho em relação ao fator agregador desta encarnação, tá? Não estou falando do que ele está trazendo, já vamos tocar nesse ponto já já. Aliás, preciso dar até uma acelerada aqui, tá? Tem 17 minutos. Mas o que mais importa saber? Culturalmente, de uma geração para outra, por exemplo, a maneira como eu fui criada e a maneira como os filhos estão sendo criados hoje, né? Qual é a grande diferença? Os meus pais eram repressivos. Então, com certeza, alguns poucos de vocês devem ter vivido como eu, que a gente não podia nem fazer assim na mesa. Porque o pai só olhava. Falava, não precisava nem falar, ele só olhava. Se eu cortasse o bife e levantasse os bracinhos, ele falava para mim, vai voar?
E eu cortava os bracinhos de volta. Isso era repressivo? Era limitador? Era. Eu detesto meu pai por causa disso? Não. Eu aprendi a comer de braço fechado? Sim. Aconteceu alguma coisa comigo por causa disso? Não. A única coisa que eu aprendi que refeição é uma hora onde a gente tem que ter respeito, comportamento adequado e estar envolvido naquilo. Que determinados assuntos não se conversam na mesa e foi isso que ficou para mim. Então eu tive limite, entendimento e aprendi o quê? O senso de hierarquia positiva, que é o senso onde eu acho que o meu pai não é meu amigo da escola. Então ele não vai falar comigo como ele fala com os amigos da escola, o meu filho. Porque ele tem o entendimento que eu sou, de fato sou, a melhor amiga da vida dele. Como eu sempre disse para ele, se um dia você der um tiro e matar alguém na rua, é para mim que você vai ligar. Então, eu sou sua melhor amiga. Não tenho a menor sombra de dúvida disso. Mas eu não sou a sua amiga. Eu sou a sua mãe, que é a sua amiga. E eu acho que esta é a grande dificuldade de hoje em relação à paz. Não é tópico do nosso assunto, mas é importante que seja dito. Pais são pais, filhos precisam de direcionamento, amigos andam de lado, não andam na frente. Pais devem andar na frente como professores, porque pais são orientadores. Pais não são amigos de oportunidades, por mais que sejamos também. Então, a Tatiana falou, dá vontade de chamar os filhos para ouvir. É meio isso mesmo, né? Dá vontade mesmo de chamar os filhos para ouvir. Por quê? Porque hoje existe uma necessidade absurda, culturalmente falando, que os filhos não podem sofrer. Tem até uma aula da psicologia dizendo isso. Filhos não podem ser contrariados. Filhos têm que ter um índice de satisfação absurda. E o que é pior, na agilidade que a internet trouxe para eles. Então, ou seja, na impaciência. Então, o que está acontecendo, quer dizer, minha opinião, tá, gente? Não estou dizendo que está acontecendo que é verdade, estou dando a minha opinião. O que está acontecendo entre a relação de pais e filhos hoje, que está sendo assim um degrau muito grande entre a maneira como eu fui criada e a maneira como hoje estão criando os filhos, né? As crianças, jovens, adolescentes, eu já vou dizer o porquê que isto complica na reencarnação, eles estão crescendo com uma sensação de saciedade tamanha que eles estão se tornando insatisfeitos. Porque tudo, quando você tem tudo, você não deseja nada. Porque você nem precisa desejar. Então, não desejar alguma coisa significa que você não tem sentido na vida. Porque você não tem objetivo, você não tem direção. Então, excesso de satisfação causa em nós um problema muito sério, que é a fragilidade. A falta, primeiro, de responsabilidade e a segunda, a falta de capacidade de se desenvolver com o descontentamento. E se tem uma coisa importantíssima na vida, é a gente aprender a lidar com a dor. Aprender a lidar com a frustração. Por que é tão importante aprender a lidar com a frustração? Porque é onde você desenvolve o poder de reação. É onde você desenvolve as ferramentas e os potenciais para solucionar a sua dor e solucionar a situação que gerou a dor. Deixa eu só ler aqui. As crianças atuais são de outra classe de espírito do que somos, outra categoria. Não necessariamente. Sim, tem outros espíritos, sim, mas a gente não fala em maioria, né? A importância do não, que acho que é o ponto que a gente está aqui, a importância do não é você distinguir o sim do não. Porque se você só tem sim, você não conhece o não. E se você não conhece o não, você não consegue se preparar, ou melhor dizendo, preparar os filhos para a hora que a vida começar a dar nãos para eles, eles tenham a capacidade emocional de lidar e reequilibrar o não. Porque a vida dá não, que ótimo que ela dá não. Que ótimo que as coisas ruins acontecem. Que ótimo que a gente tem problema. A gente só se desenvolve a partir deles. Porque se eu não tivesse problema nenhum e passasse a vida sentada na rede, eu não aprenderia nada. Absolutamente nada. Eu só aprendo porque acontece uma coisa que, se eu chamo de problema, é porque eu não sei lidar com aquilo.
Porque se eu soubesse lidar, não seria um problema. Então, se eu chamei de problema, é que eu não sei lidar. Então, o que eu tenho que fazer? Desenvolver capacidades e potenciais para sair daquela situação. Então, ou seja, aprendi alguma coisa. A lidar bem ou mais ou menos, mas alguma coisa eu aprendi com o problema. E o problema não me derrotou, que é o que está acontecendo hoje desde a infância. Infelizmente, existem números gigantescos, assim, terríveis na nossa humanidade hoje sobre suicídio infantil. E o que é o suicídio infantil, se não é o reflexo da falta de capacidade de lidar com a contrariedade? Tem jovens hoje que desmancham o namoro, têm uma atitude passional e se suicidam, porque desmancham o namoro. Que é uma coisa que eles vão ter quantos na vida? Todos nós sabemos, né? Então, e isso, quem ensina os filhos a ter isso? Somos nós. Pais são mestres na vida dos filhos. Devem ser, né? Pelo menos. Vamos lá, deixa eu só ler algum comentário, se alguém fez alguma pergunta. A Tati falou, se nós não falarmos não, alguém falará. Alguém não, um monte de gente falará, né? Vamos lá. Melhor com amor do que com a dor. Sempre, mas a dificuldade da criança e do jovem é lidar com esta lição do amor, né? Eles lidam um pouco mais com a lição da dor. Vamos lá. Aqui falo que prefiro que ele chore em 2 minutos do que uma vida inteira. É meio isso mesmo, é exatamente isso que você está falando, Fernanda. A gente tem noção, desde que pais conscientes, inclusive da importância de chorar, da importância de jogar a emoção para fora, porque chorar, hoje fisicamente a gente já entende, é apenas uma reação química. A emoção que irradia nessa emoção química da energia do corpo energético, que é a emoção, de fato. E essa precisa ser desenvolvida, precisa ir fortalecendo pelos impactos que ela tem, positivos e negativos, né? Vamos lá, se alguém falou mais alguma coisa, que eu quero abordar um outro ponto. E o pai precisa acompanhar o nem da mãe, sem dúvida nenhuma. O alinhamento na educação de um filho é a coisa mais importante. Você lembra da disputa dos irmãos? Aonde eles aprendem isso? Porque aprendem. Ninguém sabe alguma coisa que um dia não aprendeu. Então, aonde os irmãos aprendem a disputar poder? Com a disputa de poder dos pais. Então, com a cobrança dos pais e com a disputa de poder dos pais. É assim que a gente aprende a disputar poder com os irmãos. Então, quando pais e mães são desalinhados na forma de educar, isto gera nos filhos, quando assim, pedi para a mamãe, ela falou, não vou correr no papai. O que nós estamos fazendo? Vamos lá, se dessa vez o papai não pode mais. Se ele puder mais, ele vai deixar às vezes escondido da mamãe. Isso é legal porque eu sou um pai legal? Não, não é legal. E eu não sou um pai legal, muito pelo contrário. Mesma coisa a mamãe, mesma coisa quando a gente transfere poder por isenção. Você tenta uma vez, 2, 3, fala o filho não tá nem aí, você fala assim, você vai ver a hora que seu pai chegar, você vai ver. E aí você pega toda a responsabilidade que você deveria ter de resolver aquela resolução, joga nas costas do pai, que a hora que o pai chegar, você deu por resolvido, com essa sua frase magnânima, e aí o pai que se vire com a situação que você não conseguiu se virar. Não que não precisemos muitas vezes de uma orientação masculina, ou até do peso da força no caso, nesse caso de pai, de uma força masculina, mas não com essa transferência de responsabilidade, né? Vamos lá, mais alguma observação. É bom que os pais e os filhos saibam que eles escolheram para estarem aqui, com certeza, em uma vida conjunta na mesma família. Com certeza, muito importante. Eu acredito que todos aqueles que entendem a vida como um retorno espiritual têm o hábito de dizer isso para os filhos. Não no sentido de trufe falar, tá vendo? Foi você que me escolheu. Não nesse sentido, obviamente, mas no sentido de ter o entendimento do reequilíbrio entre a nascente filho, pai, né? Muito bem. Vamos lá. Então, outro ponto que eu queria abordar, temos 7 minutos, mas tudo bem, então acho que eu vou conseguir a tempo. A diferença que nós temos em relação a... Quando a gente falou de hierarquia, a gente não falou de autoritarismo. A gente falou de autoridade. E autoridade é uma atitude moral. Autoridade é aquilo que... Sabe quando você tem uma amiga que não fala mal de ninguém? E que você acha incrível porque ela não fala mal de ninguém? Porque ela não tá ligada no vizinho, nas outras pessoas. E você tá fazendo aquele comentário lá e você fala, gente, vamos parar, que a Bia não fala mal de ninguém. Isso é autoridade moral. Porque as pessoas sabem que você é assim e você é assim.
simplesmente. Então, e a forma de ser nossa representa o que somos. Em muitas situações até intimida os outros pelo que nós somos. Mas se nós somos a virtude, é muito mais fácil da gente ensinar hierarquia para o filho. Porque se você quiser ser autoritária para ensinar hierarquia, o que você vai conseguir é refração do filho. Aí ele vai botar o cotovelo na mesa e vai ficar disputando o braço de força em qualquer situação. Disputar o braço de força com o filho é a coisa mais testadora de poder do ego do ser humano, eu acho. Que chega uma hora que você fala, cala a boca, sou eu que mando. Então, aí a gente faz ficar pior de tudo do que já estava. Né? Nem bem se resolve a disputa de poder, e aí você se torna o dono do poder, você que puxa a faca, né? Que Jesus falava tanto pra gente, embainhe sua espada, e a gente em um segundo puxa a espada e sai, né? Matando o primeiro que tiver pela frente. Mas vamos lá falar o ponto que eu gostaria de falar. A encarnação de um espírito, a encarnação mental, emocional. Tô vendo o coraçãozinho aqui, gente. Se vocês gostam da live, é bom dar coraçãozinhos, né? Que a Paty fala pra mim que é bom pra página. Quando o espírito vai encarnar, isso a gente já falou algumas vezes, né? Em outras oportunidades. A quantidade de energia mental que vem de um espírito adulto, como todos nós somos, né? Ela é de uma vibração e de uma voltagem muito além do que o cérebro de um bebê é capaz de absorver. Tanto em termos de energia, como de capacitação de linguagem, de entender o que aquela intenção em forma de pensamento vem para que seja processado pelos seus neurônios. Então, o que acontece? O espírito ele vai encarnando aos poucos, à medida que o cérebro da criança vai desenvolvendo em capacidades, em neuroplasticidade, nas duas coisas. À medida que o cérebro vai desenvolvendo, à medida que os chakras superiores da cabeça e laringe, todos os chakras superiores, vão desenvolvendo a sua capacidade de absorver informação, não vamos esquecer que estamos falando de dimensões diferentes, né? E a psique da criança esteja estruturada para receber a carga de informação que vem do espírito. Então, são 3 pontos enormes e essenciais e importantíssimos. Então, o que acontece? Lembra do Ed pequeno que se torce o pepino? Então, isso é uma realidade. Porque os primeiros anos de existência, antecessores da puberdade, os primeiros anos de existência são exatamente os que eles nós ainda não estamos sob o total controle do nosso próprio espírito. Nós estamos mais sobre o controle dos instintos de evolução. Então, o que acontece? É como se você fosse preparar um terreno para na hora que, de fato, a energia mental do espírito vem e traz toda a sua influência sobre a psique da criança, da personalidade que está em formação, né? Esta criança tenha o melhor preparo possível para receber o que vem. Porque a gente não sabe o que vem. Então, a gente não sabe que características vêm. Então, se esta criança não estiver bem estruturada, a tendência dessa informação que vem, que pode não ser tão boa, tomar conta desta psique e daí para frente não andar muito mais, a gente falta 2 minutos, vai cair a live. É enorme. Então, qual é o grande trabalho dos pais? Preparar gigantescamente esta criança nos seus primeiros anos de vida, para que ela seja um terreno muito fértil, como disse Jesus. E a hora que a semente vier e cair, por mais que a semente não for de boa qualidade, por mais que ela não seja de boa qualidade, ela vai com uma rega de acordo com nutrientes, de acordo com água, de acordo com o sol, de acordo com o cuidado, de acordo, ela vai se tornando uma boa semente. Pode não ser aquela boa semente de nascença, mas ela vai se tornando. Com o cuidado, desde que o terreno seja fértil. Então, o trabalho dos pais é de super desenvolver na medida do possível a criança. Dentro do quê? De valores morais. Esse é o nosso grande trabalho de desenvolvimento. Para que a hora que vier todo o resto,
a criança esteja pronta para receber. E aí a gente continua, né? Então, hoje eu queria agradecer vocês imensamente. Semana que vem o assunto show de bola, vamos falar de relacionamento afetivo. Queria agradecer muito vocês estarem aí, mais uma vez prestigiando as minhas palavras. Se o Instagram permitir, a gente salva a live e põe no feed, né? E que vocês tenham uma semana incrível, com muita paz, com muita reflexão em tudo que a gente falou aqui, que mais uma vez eu vou dizer, não são palavras minhas, mas são palavras de quem sabe o que está falando. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma excelente semana. Assim, a energia melhor do fundo do meu coração para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus.